Vamos conversar ao vivo por vídeo com Ricardo Hirata, que é coordenador do Projeto Sacre, professor titular da USP. Obrigado por atender o Informação. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos. Muito bem. Ô, Ricardo, antes de entrar na crise hídrica de Bauru, eu peço para você falar aí do Projeto Sacre, que é considerado um dos maiores projetos de pesquisa aplicada em recursos hídricos. É verdade, Marcos. É um projeto muito bonito que nós estamos começando. Nós estamos exatamente na metade desse projeto. É um projeto financiado pela FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que suporta muitos projetos no Estado de São Paulo. E nós recebemos da FAPESP na Universidade de São Paulo, né, verba desse projeto. É hoje o maior projeto que envolve recursos hídricos e águas subterrâneas do país. É um projeto bastante grande, envolve 80 pesquisadores, entre pesquisadores, professores universitários e bolsistas de várias agências de pesquisa, e é um projeto que envolve várias universidades e todas as instituições do Estado que manejam a água de modo geral, de recursos hídricos. Também existe uma parceria com a Universidade de Waterloo, no Canadá, e a Universidade de Hiroshima, no Japão. E o próprio DAI, que é o DAI de Bauru. Ricardo, bom dia, é o Tizoco que está falando. Eu queria perguntar para você o seguinte: quando a gente fala em crise hídrica, aqui em Bauru está se dizendo muito o seguinte: olha, crise hídrica existe na área do abastecimento do Batalha. Do ponto de vista da sua pesquisa até aqui, dá para a gente fazer essa afirmação com muita tranquilidade? Ou seja, o pessoal que é abastecido por poço está tranquilo? É verdade, Tizoco. Vamos dizer o seguinte, essa pergunta a gente tem que analisar ela no curto prazo e no longo prazo. No curto prazo, realmente, o aquífero Guarani tem suprido todas as necessidades de 70% da população que é atendida por poços. Então, é um aquífero bastante grande, é um aquífero com águas bastante antigas, ou seja, não é influenciado por anos secos ou por anos úmidos. Então, a produção é bastante constante e estável. Então, realmente, para 70% da população da cidade de Bauru, não há crise hídrica. O que sim acontece, e a gente relaciona isso à crise, é a região dos 27% ou 30% da população que é abastecida pelo sistema Batalha. Infelizmente, a região atendida pelo sistema Batalha não pode ser atendida por poços ali localizados do Guarani, por uma característica do próprio aquífero Guarani. Ele é muito pouco espesso, ou seja, ele não tem água nessa região. Isso é uma característica geológica, então faz com que o DAI, por exemplo, não possa perfurar poços na região atendida pelo Batalha. Então, a região atendida pelo Batalha, ele é predominantemente atendido pelas águas do rio Batalha, pela captação que a cidade tem, e alguma água consegue ser transportada, ou seja, uma parte da rede consegue ser abastecida por alguns poços do Guarani, que são, então, mais distantes dessa região, e consegue suprir uma parte, mas é muito pouco. Então, ou seja, a vulnerabilidade da cidade de Bauru acontece na área que é atendida pelo Batalha. Mas também é importante dizer, né, que a crise hídrica, toda crise hídrica, ela não acontece só pela estiagem. A estiagem é um fator que é causador, causante da crise, mas dois outros fatores têm que acontecer simultaneamente ou concomitantemente. Um deles é a falta de investimentos. Então, nitidamente, na região atendida pelo Batalha, o DAI, a prefeitura, deve investir em outras soluções necessárias, tanto na região da Bacia do Batalha, como também por exemplo, perfuração de novos poços e trazer por adutora águas de outras regiões, aí sim, de poços produtores do Guarani, que possa atender isso. E a terceira é uma falta de gestão. Então, quando as três coisas acontecem, nós temos, então, a crise hídrica. Só para exemplificar o problema da falta de gestão, por exemplo, nós vimos que a área do Batalha, da Bacia do Batalha, dentro do estudo do Sacre, nós vimos, por exemplo, que durante a estiagem não tem água para todos os usuários, né? Então, se você fazer a conta de todas as águas que são utilizadas por todos os usuários, agricultores, condomínios, a própria cidade de Piratininga, todas as águas, se você somar tudo isso, mais a captação do Bauru, não existe água suficiente. Por isso, e como o Bauru é o último a tirar água do Batalha,
ele recebe muito pouco. Então, por isso que existem as crises, por causa disso, pela falta de estiagem. O que nós estamos dizendo, então, do manejo? Da falta de manejo, ou falta de gerenciamento nesse sentido. Seria, por exemplo, fazer um plano de usuários da água e ver quais são os usuários que teriam que ser retirados da região, ou não, ou teria que mudar a utilização do uso do solo para consumir menos água. Por exemplo, evitando culturas agrícolas muito intensivas de água, como cana-de-açúcar, eucaliptos, usam muita água. Então, essas plantações, por exemplo, deveriam ser retiradas da região ou manejadas de outra forma, de tal sorte que sobrasse mais água para o Batalha. O Ricardo, aqui é o Marcos Delfino. A gente pega o exemplo de São José do Rio Preto, que fez uma grande represa lá na cidade. Não seria o caso de, ao lado dessa lagoa, ampliar o tamanho dessa lagoa, fazer um represamento de água na época de chuvas? Que aí teria uma reserva maior aí numa situação de crise hídrica. Isso é uma possibilidade ou não? Existe a possibilidade da melhora da captação, da reservação de água do Batalha, mas outras alternativas também devem ser analisadas, né? Tudo é uma questão de custos e de impactos, né? Por exemplo, você pode aumentar a área o volume de reservação, o que daria, vamos dizer, uma poupança maior no período de estiagem. Mas é importante notar que a bacia do Batalha é uma bacia muito pequena. Tá? Ela, quando construíram a captação, claro, a cidade de Bauru era uma cidade muito menor, então ela tinha outras exigências de água. Hoje a cidade é grande, ela está crescendo ainda mais, ela está se modernizando e cidades mais modernas usam mais água mesmo. Essa é uma característica. Mas tem várias coisas. Hoje, no Batalha, vamos dizer, você constrói, você pode aumentar o volume, mas você não resolve um dos problemas que ali existe. Por exemplo, o DAI ou a prefeitura sempre precisa ficar desassoreando o Batalha, né? A área de reservação do Batalha. Mas por que isso daí acontece? Porque sedimentos são trazidos através do rio, né? E vão se depositando lá no reservatório. Mas por que isso daí acontece? Porque nós não temos mata ciliar em toda a extensão do Batalha. As funções ecológicas do Batalha precisam ser revistas e restituídas. Mata ciliar é uma delas. Por exemplo, controle de erosão. Quando existe erosão do solo, não só o sedimento chega para dentro do rio e é carreado para a área de reservação, entulha, e aí você perde volume, que é um problema, Marcos, como você está dizendo, mas ele também traz solo, e solo traz nutrientes, e os nutrientes fazem aquela proliferação toda de alga. Agora não tem água, então não tem alga, mas quando está com água, você vê uma proliferação muito grande de algas. Isso acontece por causa de nutrientes que são trazidos pelo solo. Então, novamente, nós precisamos controlar o uso de solo da região do Batalha, fazer o controle da erosão, restituição da mata ciliar e, sim, melhorar, então, a eficiência de toda a bacia. Mas, por exemplo, pensando em outras alternativas, não só do Batalha, a gente também está estudando a possibilidade, por exemplo, de perfurações de novos poços, e, para falar a verdade, até o próprio governo do estado tem, acho que existe uma linha, né, de suporte do governo para perfuração de poços, de financiamento do governo. E, então, seria a colocação, por exemplo, de novos poços do Guarani. Claro que não são os 4 poços que teriam que ser perfurados, mas a vazão típica de 4 poços do Guarani daria para dar um alívio muito grande na região do Batalha. Entretanto, nós temos que considerar a perfuração dos poços, que tem um custo, obviamente, reservação dessa água, uma adutora, que deveria ter, sei lá, 8, 10 quilômetros, uma adutora, para trazer água para essa região atendida pelo Batalha. Sim, eu acho que existem várias soluções possíveis para incrementar a produção de todo o sistema de produção de água que atende a cidade de Bauru, e algumas são, vamos dizer, mais interessantes, outras menos interessantes, causam mais impactos e têm mais custos. O que precisa fazer é avaliar todas essas alternativas e aí propor a melhor no médio e no longo prazo. Ricardo, tem dois questionamentos aqui para fazer dentro da pesquisa, né, que a Sacre está fazendo com esse verdadeiro monitoramento, levantamento de informações. Sempre me chamou a atenção em relação ao volume de água que a gente retirou do Batalha,
porque sempre se falou em algo em torno de 550 litros por segundo, né? Sim. E ao longo do tempo a gente foi vendo, inclusive, que mesmo a outorga que se deu nas últimas renovações, ela não chegava a esse volume para abastecer os então 34%, 35% da região que o Batalha abastecia. Ou seja, eu não sei se você concorda, mas durante um tempo a gente retirou do Batalha até mais do que ele podia dar. E ontem nós tivemos que desligar a bomba porque ele não estava aguentando nem os 120, 130 litros por segundo que precisariam ser retirados para abastecer agora. Esse comportamento, ao longo de muito tempo também, do ponto de vista, eu diria até mesmo predatório, em relação a mananciais de superfície, é um risco eminente da gente esgotar esse tipo de recurso de forma, talvez não a inviabilizar permanentemente, mas pelo menos a trazer prejuízos severos para o manancial? Então, o que acontece? Acho que é uma pergunta muito interessante, Luiz, porque o que precisa ser revisto realmente são todos os usos do Batalha, né? Que aí inclui a própria captação do DAI, né? Que, claro, ele tem prioridade por lei, né? A captação do Batalha. Piratininga também é usuário da água da bacia do Batalha, mas ele é através de poços, ele tem outros sistemas de poços. A cidade é bem menor, né? Precisa de menos água, mas eles também têm poços. E também utilizam a água da mesma bacia. E os agricultores e outros usuários. Então, acho que todo mundo usa a água do Batalha e tudo isso precisa ser revisto dentro de um planejamento, vamos dizer, um planejamento que considere todas as funções e a lei, né? Então, eu acho que mesmo a vazão retirada do Batalha, as outorgas, né, que são os instrumentos que nós temos para dizer quanto cada usuário pode retirar do Batalha, tem que ser revisto, né? Inclusive o próprio DAI. Mas uma outra característica que o Batalha tem, isso é uma coisa que o SACRE traz, nunca o Batalha era monitorado do ponto de vista hidrológico. As pessoas analisavam quanto de água tinha no reservatório, isso é verdade, e acompanhavam essa oscilação de nível ao longo do ano e ao longo dos anos. E antigamente isso era feito manualmente, até hoje não, hoje tem um sistema eletrônico que informa o DAI do nível, né, eletronicamente, ele transmite esse dado por uma tecnologia bastante simples, mas só que, por exemplo, não existiu o que nós chamamos de uma estação fluviométrica para entender o comportamento do Batalha ao longo de todos os anos. Isso foi construído dentro do projeto SACRE e hoje nós estamos entendendo melhor como que a bacia reage frente às chuvas e como deveria ser o reservatório e como esse reservatório consegue ou não suprir as necessidades da cidade em situações adversas de clima. O projeto também, claro, está avaliando o novo normal climático, né? Esse ano é bem típico desse novo normal climático. Todo mundo que minimamente lê qualquer mídia, ou vê qualquer mídia, ou ouve qualquer mídia, sabe que nós estamos passando uma situação extrema de clima. E essa situação que nós estamos verificando esse ano vão ser mais e mais recorrentes. Então, nós precisamos nos preparar para isso. Mas aí, voltando à questão do Batalha, o Batalha também, nessas análises que nós estamos fazendo, ele tem uma resposta muito rápida às chuvas. Quando chove com um certo volume sobre o Batalha, ele enche o reservatório muito rapidamente. É uma bacia pequena, mas com uma reação muito rápida também. Que isso é bom, né? É bom de um lado porque o reservatório rapidamente se reconstitui. Então, pensando historicamente, vamos dizer, é muito mais o que está acontecendo no curto prazo que impacta hoje a situação que existe do Batalha, do que, por exemplo, extrações longas ao longo de muitos anos, né? Isso impacta outro recurso, que é a água subterrânea. No Batalha também tem água subterrânea, mas não do Guarani nessa proporção, mas, inclusive, nas áreas mais distantes da captação, ou atendidas pelo Batalha, nós também temos Guarani em outros níveis também, que também está estudando isso. Mas a água subterrânea, quando você retira, o impacto dele no rio é de longo prazo. É assim, você tira água hoje e diminui a vazão do rio em décadas. Então, tem aí uma análise interessante sobre isso. Mas, respondendo diretamente à sua pergunta, assim, precisamos rever todas as outorgas e rever todas as extrações, esse é fato. E a outra coisa é que
As retiradas deste ano passado, sim, impactam, construiu a situação que nós temos hoje, mas aquelas muito antigas, não. De água superficial, como eu disse, a resposta do Batalha é muito rápido, frente a chuvas, né? Então, é isso. Ô, Ricardo, a segunda pergunta que eu acabei esquecendo de fazer naquele contexto. Você falou a respeito de uma questão importante que são os muitos divisores, né, de abastecimento que o Batalha tem ao longo desse espaço pequeno entre a nascente, lá na Serra da Jacutinga, e a captação em Bauru. São cidades no entorno, são propriedades, e você citou as plantações extensivas, nós estamos falando de cana-de-açúcar, estamos falando de eucalipto mais recentemente, de maneira mais sentida. Como é que você avalia a possibilidade de se buscar também outorgas ou colaborações desses grandes usuários de volumes imensos de água ao longo do ano todo, de colaborarem, contribuírem com essas cidades aonde eles dividem esse volume de água do rio ou das próprias nascentes e lençóis subterrâneos de água na região? Tizoco, eu acho que esse é o ponto. Esse é um dos pontos importantes quando eu falei que a crise acontece associada à falta de gerenciamento. Eu acho que aí é o ponto. Nós precisamos gerenciar esse recurso do ponto de vista dos seus usuários. Qualquer planta, né, qualquer árvore ou cultura agrícola, ela usa água. Mesmo a vegetação natural, as matas naturais, né, o cerrado, as matas naturais também são consumidores de água, né? A ideia é analisar, então, desde uma bacia que é muito restrita, em termos de disponibilidade de água, muito variável no tempo, né? Então, tem isso. Então, períodos de estiagem são uma característica e os períodos de chuvas têm outra característica. Então, ela é muito variável. A gente precisa analisar, então, que culturas agrícolas, que são os grandes usuários de água dentro da bacia, que culturas agrícolas consomem menos água e têm melhor retorno econômico. É claro que quando a gente fala de plantações, cana, plantações eucalipto ou qualquer outro tipo de plantação, nós estamos pensando do ponto de vista econômico também, né? Então, você não pode simplesmente deixar a bacia sem uma geração econômica importante, porque nenhum plano de gerenciamento se sustentaria numa situação dessa. Então, o proprietário rural, ele tem direito, obviamente, à utilização da sua terra. O que nós precisamos fazer é organizar todos esses usuários, ver quanto cada tipo de cultura consome de água ao longo do ano e ver, então, quais são as culturas que poderiam estar dentro do Batalha e as culturas que não poderiam estar dentro do Batalha, porque são muito consumidores. Ou existir dentro da concertação que tem que acontecer entre todos, e aí o melhor fórum para fazer isso são os comitês de bacia. É no comitê de bacia que essa discussão tem que ter lugar. Então, o comitê de bacia do Batalha, Tietê Batalha, tem que colocar isso na mesa e tem que dar prioridade a esse tipo de discussão e dizer, bom, senhores, nós temos vários usuários, cada um de vocês, e a gente sabe, aliás, dentro do Projeto SAC, nós estamos avaliando a evolução do uso da terra desde a década de 60 até hoje, e vendo, então, os incrementos de consumo de água que nós estamos tendo ao longo de todas essas décadas, né? Mas é fato que a gente consegue, então, saber quanto cada cultura ou cada uso específico de terra consome de água. E aí nós vamos colocar aí a bacia, o comitê de bacia, através das suas representações, sociedade civil, governo do estado, governos municipais, tem que dizer, olha, bom, a prioridade nessa bacia, por lei, é o abastecimento das duas cidades que tiram a água dela, depois dessedentação de animais e depois agricultura, etc, etc, etc. Então, nós precisamos colocar perante a lei os seus usos e depois dizer, olha, isso daqui de água é permitido tal, e traçar um plano de utilização de água do Batalha e utilização do uso da terra, né? E ver, então, vamos dizer, compensações econômicas, que também são importantes, né? Esse é um instrumento econômico importante, porque, por exemplo, existe em outros lugares no mundo e também no Brasil, né, experiências de o agricultor, ele renuncia o uso da terra para determinado uso, entretanto, ele ganha uma compensação vinda de outros usuários, né? Então, você
obriga o agricultor a determinado tipo de atividade, mas ele tem uma compensação econômica para isso, né? Então, existem vários instrumentos que são necessários e têm que ser aplicados no batalha. Não é uma situação, vamos dizer, simples, lógico, porque tem vários interesses, mas é lógico que existem interesses prioritários. E a cidade, os abastecimentos públicos, claro que, inclusive, é lei, né? Ele é o primeiro a ser contemplado nessa situação. Interessantemente, embora a captação do Batalha para o uso na cidade de Bauru seja a prioridade de lei, hidrologicamente ela é a última que tira água, né? Ela é a última. O Batalha vai vindo até a captação, pensando que lá é o último ponto, a montante, né? Então lá é o último ponto. Ela pega só o que resta, né? E aí, bom, esse ano particularmente nós temos uma situação climática muito difícil. E aí restou muito pouca água. Ô, Ricardo, é o Marcos Delfino. Nós estamos numa corrida eleitoral aqui em Bauru, como em outros lugares do Brasil, e praticamente todos os candidatos aqui a prefeito estão colocando nas suas campanhas, nas propagandas, né, o milagre de se resolver a questão do abastecimento de água em Bauru. Aquele que assumir está deixando um compromisso com a população de que vai resolver o problema da falta d'água em Bauru. E você está explicando para nós que, tecnicamente falando, cientificamente falando, não é tão simples assim. Bom, então, qual que é a minha pergunta? Se discute trazer água do Tietê, que deve estar aí, quanto, Tizoco? Uns 30 quilômetros daqui, mais ou menos? Entre 20 e 30, dependendo do ponto de captação, né? Sim. Então, se discute trazer água do Tietê. Só que você colocou no início da entrevista que é possível se fazer 4 reservatórios em Bauru, onde é possível retirar uma grande quantidade de água do aquífero Guarani, e fazer uma interligação desses reservatórios para as regiões que estão hoje sofrendo com a escassez de água. Qual que é a tua orientação aí para esses candidatos a prefeito nesse momento, que a tua entrevista está riquíssima em conteúdo e informação? Trazer água do Tietê ou construir esses 4 reservatórios onde tem água e fazer a interligação para as regiões hoje desabastecidas? Então, primeiro eu acho muito legal, né, muito positivo que todos os candidatos a prefeitura tenham isso, vamos dizer, nas suas discussões, nas suas plataformas. Isso eu acho que já é bastante salutar, né? É claro que pressionado pela emergência que a cidade vive, mas é fato, é interessante que todo mundo tenha isso em mente e que um dos pontos que eles vão ter que trabalhar ao longo do período, né, que eles estarão à frente da prefeitura, isso daí seja uma das prioridades. Eu acho que isso daí já, nesse ponto, e esse debate todo que se cria, inclusive através da mídia, eu acho que isso daí é sempre muito bom, né, porque embora seja uma decisão no final de uma pessoa, de um grupo de pessoas que estão à frente, né, da administração do DAE, à frente da prefeitura, as soluções de água são soluções que têm que ser feitas junto com a sociedade. Não só ouvindo a sociedade, mas com participação da sociedade. Porque nós estamos falando dos vários usuários, como eu comentei no caso do Batalha. Então, qualquer solução, ela tem que ser uma solução negociada e uma solução concertada entre todos os seus atores. Porque senão a chance de falhar é muito grande. Né? A chance de falhar é muito grande. Então, eu acho que isso daí é extremamente salutar nós estarmos nesse debate. Uma pena que o debate, obviamente, ocorre muito causado pela falta de água, e claro que isso daí impacta a população. Agora, sobre as soluções, né? Acho que a gente tem que pensar que existem soluções, vamos dizer, mais emergenciais, coisas que nós precisamos hoje resolver, porque a população está passando problemas por água. Então, existem soluções e coisas que são possíveis ser feitas no curto, no médio e no longo prazo. Falando sobre uma solução mais permanente, né, que seria, então, melhorar a quantidade de água ou aumentar a quantidade de água e de oferta de água para a cidade, nós temos aí várias soluções, né? E eu não quero dizer que exista somente uma solução, pode ser que a conjugação de soluções pode ser que traga, então, mais benefício para a população, para a cidade e mesmo para a ecologia, né? Então, a gente falou um pouco sobre melhorar a eficiência do Batalha, e acho que isso daí está na mesa.
Acho que isso é uma coisa tão importante, porque já existe um investimento e a cidade já tem toda uma infraestrutura funcionando, né, mas que precisam ser aperfeiçoadas, como, por exemplo, a melhora da eficiência da estação de tratamento. A estação de tratamento ela é pouco eficiente, é uma estação muito antiga, então ela precisa ser renovada, ela vai ganhar eficiência. Então, ela tem essa contribuição. Assim como também a redução de perdas de água da rede. A rede é uma rede antiga, sobretudo aqui abastece a região central, e tem uma perda muito grande. Então, tem que ser melhorado, e isso, claro, vai sobrar mais água na ponta. Particularmente, a solução do Rio Tietê, uma coisa interessante que tem que ser vista é que uma das coisas que é muito cara em soluções de águas, de modo geral, é a adução da água de um ponto ao outro. Porque você não é simplesmente pegar um cano, já isso é caro, porque eu não estou falando de canos pequenos, estou falando de canos de grandes diâmetros, né? Então, você precisaria, para esse atendimento, algo como 18, 16, 18, 20 polegadas. Então, já são estruturas que começam a ganhar corpo, né? E transportar água a grandes distâncias, você precisa colocar energia para fazer isso, né? Então, você tem um gasto não só na instalação de todo o sistema, como também na manutenção de tudo isso e também no gasto de você fazer esse sistema continuar eficiente. Só que 30 quilômetros é uma distância muito grande. Por exemplo, eu citei a possibilidade, e ainda está sob estudo, né? Então, a gente precisa avaliar isso daí melhor. Mas, por exemplo, eu citei a ideia de ter mais poços do Guarani. A região central, a parte urbanizada da cidade, tem enfrentado um outro problema do Guarani, que são as quedas sistemáticas de nível, né, que também estamos estudando através de modelação numérica, de modelos computacionais. Ela tem uma perda de nível que a gente está vendo, vamos dizer, como localizar melhor os poços para que haja menos quedas e que seja mais longeva a extração do Guarani. Mas uma possibilidade que é bastante utilizada na Europa são chamados campos de poços, ou seja, são sistemas de poços localizados fora da área de maior densidade de poços, ou seja, fora da área de cidade, em áreas mais rurais, em que você tivesse poços razoavelmente próximos e você juntaria isso numa só captação e levaria e proveria a cidade de água. Então, falando especificamente do Tietê, quando eu vi que isso é um ponto na mesa, a minha questão é fazer uma conta de quanto custa trazer a água de lá até aqui. E o custo não é só, como eu disse, não é só uma obra de engenharia que tem um custo bastante elevado, mas também as desapropriações necessárias, porque a adutora vai passar em terras privadas, vai ter que existir compensações, vai ter que existir uma questão fundiária colocada que também tem custo. Então, tudo isso colocado, você fala, bom, isso vai custar tantos milhões, e a solução, por exemplo, dos poços custa outros tantos milhões, e a solução, etc., terá outros milhões. E não só isso, terá tal impacto e poderá ser resolvido isso ao longo de tanto tempo. Então, tudo isso tem que ser colocado na mesa e ver qual que é a melhor opção do ponto de vista social, econômico e ecológico. De cara, né, 30 quilômetros de adutora é uma adutora muito cara, é realmente bastante cara, é bastante difícil de fazer todo esse sistema, e eu acredito, né, frente à potencialidade do aquífero Guarani, que poços mais bem localizados, ou seja, fora da área de maior densidade de poços, seja uma alternativa interessante, porque nós falamos que são poços muito produtivos, nós estamos falando de 200 mil litros por hora, cada poço, em média, tem esses valores. Então, nós estaremos com 4, 5 poços, que teriam um custo, teriam um custo muito menor do que essa adutora, e poderia se aduzir isso em 8, 10 quilômetros. Então, nós temos uma adutora mais, vamos dizer, menor, quer dizer, em menor distância, né, e teria outros custos. Mas eu acho que, assim, é pouco viável um sistema de Tietê, mas, como eu disse, eu acho que nós precisamos fazer um pré-estudo e analisar essas alternativas. Tá? Acho que tem várias alternativas sobre a mesa. Embora existam complexidades em cada uma delas, eu acredito que, tecnologicamente, a gente tem o conhecimento e é necessário fazer os estudos. Uma vez tendo os estudos, né, de pré-viabilidades, de alternativas, aquelas melhores, faz um estudo, né, isso dentro da engenharia tem vamos dizer, uma vida de construção, e você então vai estabelecendo
as melhores alternativas nos seus custos e os riscos, né, que isso acontece. Por exemplo, rios têm riscos eles são muito vulneráveis a mudanças de chuva. Aquíferos são muito mais resilientes para períodos de chuva. Por exemplo, o Guarani, os poços do Guarani que abastecem a cidade, ou abastecem indústrias e tudo mais, ou mesmo poços mais rasos do Bauru, eles são pouco influenciados por anos de seca. Você pode ter 10 anos, 20 anos de seca extremas, não cai uma gota sobre Bauru, os poços do Guarani vão continuar dando a mesma vazão. Então, eles são a característica do reservatório, a característica do manancial faz essa característica, né? Tem essa característica. Entretanto, você precisa de muitos poços para tirar vazões consideráveis para abastecimento. Um rio, né, você consegue tirar muito mais água em um período mais curto, entretanto, ele é mais vulnerável. Então, não existe solução melhor ou pior, existe a melhor solução, a solução da situação específica. Mas nós temos estudos, tem tecnologia, tem estudos, estamos construindo esse conhecimento, né? É a partir do melhor conhecimento que nós teremos as melhores soluções, que, como eu disse, tem que ser discutido também com a população. Ricardo, uma entrevista riquíssima de informação. Ela vai estar disponível daqui a pouco no nosso canal do YouTube. Importante por quê? Porque mostra, né, para nós, moradores de Bauru, que a situação da crise hídrica em Bauru não é tão simples assim, né, Tizoco? Exatamente. Tem muita coisa para ser discutida e o Ricardo está debruçado sobre esse assunto aí há mais de 2 anos e trazendo informações importantes. Eu estou muito, muito satisfeito com as informações que a gente está compartilhando com o nosso ouvinte, e inclusive os internautas estão colocando isso na participação aqui. Obrigado, viu, Ricardo? Ricardo, para finalizar, para a gente fechar essa entrevista, qual que é a mensagem que você deixa aí para nós, bauruenses? Eu gostaria inicialmente também de agradecer a vocês da rádio a oportunidade de estar aqui. Eu acho importante esse tipo de comunicação, né? E nós mesmos, o pessoal acadêmico e cientistas e técnicos, a gente algumas vezes não tem tanto acesso à população de transmitir algumas das ideias. Mas acho que a principal mensagem que existe é assim, embora hoje pareça bastante difícil, é uma situação bastante difícil, obviamente, quem precisa de água, e sobretudo a população mais vulnerável, né, que não tem grandes caixas d'água, que não pode comprar caminhão-pipa, ou não tem esse acesso, elas se sentem, vamos dizer, mais prejudicadas, e é verdade, elas são a população mais vulnerável, que também tem que ter um olhar mais específico. Tá? Eu acho que, quando a gente fala de rodízio, tem que ter muita atenção também que uma casa de classe média, uma casa de classe alta, um prédio, quando fica 48 horas, 24 horas sem água, tem um impacto, e o impacto é pequeno, mas populações mais vulneráveis, mais pobres, obviamente a falta de água de 24 horas é uma situação muito mais crítica, né, para essa classe, e precisa ter-se uma análise, um cuidado especial. Mas como mensagem, eu acho que eu gostaria de dizer o seguinte, que boas decisões são tomadas em cima de dados, em cima de medidas e em cima de estudos, né? E nós temos esses elementos, eu acho que esse projeto Sacre, e eu gostaria realmente de agradecer o próprio pessoal do DAI, acho que é um trabalho é a academia, todas as instituições de Estado, do governo do Estado de São Paulo, mas o DAI tem uma função muito importante no provimento, inclusive, dos dados e na discussão das soluções. Acho que isso daí é uma questão bastante importante. E acho que esse ambiente positivo de construção de uma solução, né, técnica e científica e tecnicamente apoiada, acho que essa é a solução para a cidade, né? Embora a decisão final seja uma decisão política, no final é uma decisão política, mas é uma decisão política não no sentido partidário, mas no sentido que todas as decisões humanas, né, requerem, então, uma visão, e a ou B é uma decisão política, ela tem que ser embasada nas melhores técnicas e nos melhores dados e nas melhores informações que nós temos para o momento. Eu acho que é isso daí que acho que é a grande mensagem. A solução de Bauru deverá ser, né, uma solução onde todas essas alternativas devem ser analisadas nos melhores aspectos técnicos, econômicos e sociais.
Conversamos com Ricardo Hirata, coordenador do Projeto Sacre, professor titular da USP. Ricardo, muito obrigado pela entrevista. Um bom dia. Bom dia a todos, aos ouvintes também. Muito obrigado.